Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rui Alexandre, da Igreja Batista Emanuel. E hoje eu quero conversar um pouquinho nesse vídeo sobre pandemia versus morte. A gente não gosta de falar sobre morte, mas essa pandemia nos levou a pensar um pouquinho nesse assunto. A gente liga a TV, a gente vê que tem várias pessoas morrendo, né, por causa do coronavírus, ou Covid-19, e é lógico que nos vem à mente a preocupação sobre a morte. E a morte, ela faz parte do ser humano. Da mesma forma que a gente nasce, a gente precisa morrer. Essa é uma das únicas certezas que nós temos nesta vida, que nós nascemos e um dia vamos morrer. Eu gosto de brincar dizendo que nós temos uma data de validade bem aqui na nossa nuca, bem aqui atrás, escondida, que a gente não consegue enxergar. E um dia ela vai chegar. Ela chega para os bebês, ela chega para as crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas e também para os idosos. A morte, ela não escolhe idade. Eu sou pastor, eu frequento o ambiente hospitalar, como também cemitérios, cuidando de pessoas, ainda mais nessa hora tão difícil da vida. E pessoas que perdem seus entes queridos, né? E eu vejo que realmente a morte, ela é muito democrática. Ela escolhe aquela pessoa que ela quer, independente da idade, do sexo, do país de origem, independente se é uma pessoa muito culta ou iletrada, independente da cor da sua pele, enfim, a morte ela vem nos buscar. A pergunta é: você tem medo da morte? Eu acho que essa pergunta talvez nem era necessário fazer, porque a maioria das pessoas tem medo. É lógico que o medo da morte ela pode ser assim, a forma como você vai morrer, quando você vai morrer e principalmente para onde você vai após morrer. Eu acho que as três principais perguntas sobre a morte são essas: quando você vai morrer, de que forma você vai morrer e para onde você vai após morrer. Vamos lá, vamos por parte. Quando que nós vamos morrer? Não está sob o nosso controle. A gente não vive querendo morrer, a gente vive para celebrar a vida. A vida é uma grande celebração. Eu que frequento ambientes hospitalares, eu vejo pessoas de todas as faixas etárias dentro dos hospitais lutando para viver, querendo sair dali para celebrar a vida. E a vida é uma grande celebração. Por isso que todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida, por mais um dia de vida. E temos que celebrar a vida, apesar dos problemas, das lutas, das dificuldades. A vida é uma grande celebração. Eu sei que às vezes a gente não dá muito valor para ela quando estamos passando por problemas, não temos respostas, estamos tristes, estamos passando por alguma crise e muitos até decidem morrer, tirar suas próprias vidas, né? Mas isso não é o normal. Né? O normal não é querer morrer, o normal é querer viver e celebrar a vida. Então a primeira coisa, se eu não sei quando eu vou morrer, eu vou celebrar a vida todos os dias. Lembrando, como a Bíblia nos ensina, a nossa vida é como vapor, que hoje ela existe e amanhã já não existe mais. Então, vamos celebrar um dia de cada vez, curtindo a vida, curtindo a família, realmente aproveitando um dia de cada vez, tá bom? E como que eu vou morrer? É a segunda pergunta. Isso não está sob o nosso alcance. É lógico que você pode ter um estilo de vida mais suscetível à morte. Viver de forma irresponsável, se alimentar de forma errada, ser irresponsável no volante do seu carro, participar de atividades que a sua vida acaba sendo colocada em risco. Você pode criar situações onde a morte ela vai estar mais perto de você, isso é fato. Mas na nossa rotina, na maioria das pessoas, a gente sabe que a morte ela vai chegar. Então a gente vai viver um dia de cada vez sem se preocupar como vai ser. É lógico, como eu sempre falo como pastor, se alimente corretamente, faça exercício físico, cuide bem da sua vida, da sua saúde, para que realmente você possa viver no que depender de você longos anos de vida, envelhecer, ver os seus filhos, filhos dos seus filhos e celebrar em família, né? Eu acho que a gente não tem que se preocupar no sentido de como vamos morrer, mas devemos fazer o que é certo, viver de forma responsável, evitar aventuras que coloquem nossa vida em risco, uma boa alimentação, uma boa saúde e assim por diante. Agora, a terceira pergunta é: para onde nós vamos após a morte? Eu sei que nós vivemos num mundo da pluralidade religiosa. Né? A gente tem muitos ensinamentos no mundo inteiro que fala sobre a questão da vida após a morte. E como pastor, eu quero falar rapidinho sobre isso. Tá? Realmente existe uma vida após a morte. Nós, seres humanos, nós somos tricotômicos. Nós temos três partes. A parte física,
que é essa parte que nós enxergamos um do outro, nos tocamos, abraçamos, beijamos, essa é a parte física. Nós temos a parte da alma. A parte da alma é todo o seu intelecto, né? Você tem a sua formação acadêmica, tudo isso está na alma. Você tem sentimentos, você está triste, alegre, feliz, está chorando, está com raiva, está com ira, enfim, está com medo, está triste, enfim. Todos esses sentimentos e a parte intelectual fazem parte da alma, mas também nós temos a parte espiritual. Diante da Bíblia, a parte espiritual é a própria vida em si, é o fôlego da vida, né? Se nós olharmos na criação do homem e da mulher, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, que a Bíblia chama de espírito, né? Esse mesmo espírito que nos leva a buscar a Deus. Enfim, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é aquela parte que a gente tem que enterrar dos nossos familiares, e um dia vão enterrar nosso corpo também no cemitério ou cremar. Cada um tem uma linha aí de trabalho em relação a isso após a morte, tá bom? Não vamos entrar no mérito disso, mas apenas vamos pegar a nossa parte física e vão colocar ali no cemitério ou vão cremar. Legal. O espírito é o nosso fôlego de vida. Quando a gente morre, ele volta a Deus, porque Deus é aquele que dá a vida e é aquele que permite a morte. Então, o nosso espírito, ele volta para Deus, porque ele é o autor da vida. No dia em que a gente morre, nosso espírito volta para ele, como lemos lá em Eclesiastes, no livro da Bíblia, capítulo 12, verso 7. Mas e a nossa alma? A nossa alma é exatamente a nossa vida após a morte. A nossa vida após a morte, ela vai existir. A Bíblia nos ensina que a gente, desde o dia em que nós nascemos, nós vamos viver eternamente. Nós vamos viver, a nossa alma ela vai ser eterna e ela vai viver exatamente como a Bíblia nos ensina, apenas em 2 lugares. Ou no céu, com a presença do Deus, Criador de todas as coisas, com a presença de Jesus Cristo, ou então numa eternidade, um lugar eterno, longe de Deus. No mundo espiritual, né, se você estudar sobre isso, você vai entender que só tem 2 lados. Ou você tem um lado de Deus, onde Deus está, ou você tem um lado que diz que Deus não está. Né? Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. E o destino da sua alma acaba sendo um desses 2 lugares, tá bom? Ou você vai para a presença do Deus vivo, o Deus Criador, o Deus que te criou, o Deus que te deu o espírito de vida para que você tenha vida hoje, ou você vai para um lugar eterno longe dele. Esse lugar eterno, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, tá bom? Mas é um lugar que a Bíblia chama realmente de um lugar ruim, um lugar de dor, de sofrimento, porque não tem Deus. Onde não tem Deus tem dor, tem sofrimento, tem guerra, tem mazelas, tem problemas, e é um lugar real, né? Eu não gostaria de mentir para você, eu não sou mentiroso, então eu não posso dizer que esse lugar é bom. Não, não é bom. Bom é estar na presença de Deus, bom é caminhar com Deus. Então, nesse vídeo eu quero que você pense um pouquinho sobre para onde você vai após a morte. Existem 2 lugares, um lugar onde Deus está e um lugar onde Deus não está, tá bom? Para onde você vai? Talvez você me diga, eu não sei, pastor. Ou talvez você vai dizer com convicção, eu sei. E aí eu gostaria que você refletisse até o próximo vídeo. Porque eu não sei quando que eu vou morrer, então vou celebrar a vida todos os dias. Eu não sei como eu vou morrer, então eu vou evitar fazer aquilo que possa me colocar em risco, vou cuidar para que eu viva o máximo de tempo possível no que depender de mim. Bacana. Independente de quando vai ser a morte. Legal. Agora, para onde eu vou? Para onde eu vou após a morte? Queria que você refletisse um pouquinho e compartilhasse comigo um pouquinho também sobre essa certeza ou incerteza acerca do lugar para onde você vai após a morte. No meu próximo vídeo eu quero te falar sobre como você está, como você pode estar na presença de Deus, do Deus Criador após a morte, tá bom? Me manda a sua resposta, tá? O que você acha após a morte? Para onde você vai? Pode escrever aí no vídeo, aí nos comentários do vídeo, pode me mandar um WhatsApp, né? Meu número é 11 98104 5452, eu quero ouvir você, tá bom? Manda para mim o que você acha sobre a sua vida após a morte, para onde você vai, se é céu, se é para esse lugar distante de Deus, ou se você não acredita em nenhum desses 2 lugares, acredita em outra coisa, compartilha comigo e no próximo vídeo a gente conversa, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.